Eleições 2020. Hoje é a terceira de um total de 5 sabatinas exibidas essa semana com os candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem colocados, segundo pesquisa Ibope. Espaço destinado à democracia que você só vê aqui na TV Gazeta. Única emissora aberta a receber todos os candidatos de forma igualitária. Em pauta, as questões que vão ajudar você, eleitor, na definição das urnas no próximo dia 15. E a Denise Campos de Toledo comanda o quadro. E nessa nossa segunda rodada de entrevistas com os principais colocados nas pesquisas, eu converso com o Guilherme Boulos, que é candidato do PSOL. Guilherme, boa noite. Boa noite, Denise, tudo bem? Tudo certo. Na outra vez nós falamos mais de pautas da cidade, hoje vamos começar de política. Você tem atraído muitos votos do PT e você tinha uma proximidade muito grande com o ex-presidente Lula. Eu queria saber se você vê uma nova configuração de esquerda, como é que você vê o avanço que você teve e você pegando o apoio de algumas pessoas que antes eram ligadas ao PT também. Num segundo turno haveria fusão? Denise, eu tenho atraído eleitores de toda a cidade, não só de um partido. Nós estamos com 14% em algumas pesquisas, com 16% em outras. Nossa candidatura é a que mais cresce, mesmo com 17 segundos na televisão, sem máquina, porque você sabe, né? O Russomano é o candidato do Bolsonaro. O Covas é o candidato do Dória. Eles têm máquinas na mão, muito dinheiro, grana de empreiteiro, grana de banqueiro. Nós não temos nada disso e estamos crescendo. Estamos crescendo porque a minha candidatura, junto com a Luísa Erundina, é aquela que tem sido capaz de catalisar um sentimento do eleitorado de São Paulo que quer mudança. As pessoas não querem mais essa coisa do Bolsodória. Não querem um projeto autoritário, um projeto que é contra a democracia, e não querem o projeto do PSDB que governa de costas para o povo, para as periferias, só governa para fazer negócio. Nós temos hoje 19 bilhões de reais, olha que coisa, 19 bi parado em caixa na cidade de São Paulo. No meio de uma pandemia, com gente morrendo, a terceira cidade que morreu mais gente no mundo, só atrás de Nova York e da Cidade do México, falta respirador, falta médico, hospital fechado, e tem dinheiro em caixa, porque é a lógica de pensar a prefeitura como se fosse uma empresa, a prefeitura é para dar lucro. As pessoas estão cansadas disso. Por isso que eu acho que nos 4 cantos da cidade de São Paulo tem surgido um sentimento de mudança, e a nossa chapa é a que está catalisando esse sentimento, não só de eleitores do PT, de eleitores de vários partidos, de várias origens sociais. E eu acredito, estou muito confiante que a gente vai para o segundo turno e vai virar esse jogo em São Paulo. Agora, também tem sido alvo de muitas críticas em relação a vários procedimentos, eu queria citar algumas coisas, de ter feito comício com aglomeração de pessoas sem máscaras, de um apoiador de outro candidato que foi agredido pelo grupo que estava com você, dessa questão do patrimônio que nós vimos há pouco até na propaganda eleitoral, de você ter omitido na declaração original que foi apresentada e de você ter utilizado indevidamente pessoas que participaram do programa de um outro candidato. Então, eu queria saber como é que você vê todas essas denúncias nessa fase da campanha. Vamos lá, Denise. Primeiro assim, eu acho que ninguém aguenta mais eleição marcada por fake news, por mentira. O Brasil está pagando o preço de uma eleição marcada por fake news, que foi a de 2018. Eu estava vendo, a gente estava vendo juntos aqui no intervalo a peça de campanha do Russomano. Eu até brincava, eu acho que o Russomano ele quer ser candidato a presidente do MTST e não a prefeito de São Paulo. Porque ele fica o dia inteiro na televisão falando do movimento sem teto, e com mentiras. Aliás, uma das mentiras, que foi essa de usar indevidamente uma pessoa, a Justiça Eleitoral reconheceu e hoje no programa eleitoral do Russomano eu vou ter 1 minuto de direito de resposta. Porque ele mentiu. Aliás, não é de se estranhar, né? Quem está na campanha dele? Carluxo, Eduardo Bananinha, o filho do Bolsonaro, o gabinete do ódio desceu em peso aqui em São Paulo. Então, assim, essa turma é a turma que ganhou a eleição com mentira no país. Então, não vamos trazer fake news para a conversa. Agora, em relação ao tema de aglomeração, isso é importante a gente trazer. De fato, no domingo passado, a gente marcou um evento da nossa campanha no Largo da Batata, e era um evento para distribuição de materiais. Passar adesivo de carro, nós temos muitos voluntários na campanha, gente que se engaja. E acabou indo muito mais gente do que o combinado. Eu ia passar lá para saudar os apoiadores, estimular a turma, acabou indo bastante gente. Não é verdade que estavam pessoas sem máscara, só entraram no lugar do evento, todas as fotos mostram isso, pessoas com máscara, tinha equipe de saúde distribuindo álcool gel, mas de fato nem sempre conseguiu manter o distanciamento. E nós cuidamos na nossa campanha para que não aconteça mais esse tipo de coisa. Nós temos responsabilidade política, ao contrário de outras candidaturas. A questão do patrimônio, Denise, foi uma piada, né?
porque tinham dito que eu não tinha declarado a minha conta bancária. Boulos omitiu patrimônio. Sabe qual era o valor da minha conta bancária, do que eu tinha em conta corrente? Era final de mês, eu sou professor. Quem é professor e está assistindo a gente sabe. R$ 579, Denise. Essa foi omissão de patrimônio. Eu acho engraçado, as pessoas não falam dos 89 mil do cheque na Michele, fica tudo ali do outro com não sei quantos na cueca, e vem dizer que eu omiti patrimônio com R$ 579. Não dá nem para trocar os 2 pneus do meu Celtinha, pelo amor de Deus. E nós temos uma pergunta de um telespectador, que eu quero até aproveitar em relação a isso, que ele queria saber se você trabalha, porque o local onde você disse que daria aula já confirmou, eu não sei de onde vem essa informação, de que você não trabalhava lá. Sabe de onde vem essa informação? Do Zap, do gabinete do ódio. Né? Vamos esclarecer a situação. Aliás, essa, é importante dizer, foi uma matéria desonesta, com um título desonesto que saiu no jornal. Me perguntaram onde eu trabalhava. Eu declarei expressamente. Eu tenho 3 vínculos de trabalho de maneira mais direta no último período. O primeiro é com o Instituto IRI, onde eu sou colunista, escrevo as colunas todo mês, estão disponíveis no site, recebo por isso e dou aulas em cursos do Instituto. O segundo é com a revista Carta Capital, onde escrevo colunas quinzenais na revista impressa, que pode ser averiguada por qualquer um que seja leitor da revista. E o terceiro, com a Escola de Sociologia e Política. Na Escola de Sociologia e Política, eu dei aula nos 2 semestres de 2019, no primeiro e no segundo semestre. Esse ano não dei aula, tanto por conta da pandemia, quanto porque eu sou candidato e é política da escola que quem é candidato não vai dar aula nesse período. A escola foi perguntada pelos jornalistas, a escola disse exatamente o que eu estou falando, e aí a matéria saiu, escola nega vínculo com Boulos. É uma piada, né? Eu sou professor, como outras milhares de pessoas, lamentavelmente desvalorizados por esse atual governo, o governo do PSDB, do Bruno Covas, do Dória, o governo do Bolsonaro trata professor como inimigo, trata professor à base de bomba. Eu, no meu governo, vou valorizar professores e servidores públicos em São Paulo. Serviço público, para que ele seja bom na ponta, o servidor público tem que ser valorizado. Nós vamos fazer valorização salarial, nós vamos fazer plano de carreira. Em relação às escolas, mais do que valorizar os professores, o que é essencial, nós vamos também valorizar o ambiente, o espaço das escolas, Denise. Então, Wi-Fi em todas as escolas, merenda com alimento orgânico e não a farinata, né? Aquela ração humana que o Dória queria dar para a criançada, né? Criar um ambiente escolar mais próprio para o aprendizado. Eu, como professor e como pai de 2 crianças, vou prezar muito por isso no meu governo, junto com a Luísa Erundina, que foi, quando prefeita de São Paulo, aquela que mais valorizou o serviço público. Agora, Boulos, temos várias perguntas referentes à invasão de casas. O primeiro está dizendo por que você não incentiva as pessoas a trabalhar e conquistar a própria casa em vez de invadir. Depois, você sendo prefeito, se haveria uma invasão em massa de imóveis, não é? E tem um outro dizendo que se você também estimularia esse tipo de ação, mesmo sendo gestor da cidade, com invasões desenfreadas. Denise, eu acho muito curioso. Eu achei que a gente iria discutir aqui os meus projetos para a Prefeitura de São Paulo e não a caixa de comentários do Twitter, que é uma coisa impressionante. Mas daqui são que aparece perguntas tudo. de telespectadores. Pois é, assim, é o que as pessoas vão lá e saem falando todo tipo de, muitas vezes, de groselha, de falta de verdade, mas eu não tenho nenhum problema em dialogar com isso. Uma das perguntas colocou, por que as pessoas invadem e não trabalham? Sabe o que isso me fez lembrar? O caso do seu Francisco. Seu Francisco é um senhor de 70 anos de idade que no ano passado eu tive a honra de entregar as chaves do apartamento dele no condomínio Novo Pinheirinho, em Santo André. Foi um condomínio conquistado pela luta do MTST e feito por gestão das próprias pessoas. 910 apartamentos, 4.000 pessoas beneficiadas. Seu Francisco era uma delas. Quando eu entreguei a chave na mão dele, ele me deu um abraço forte e falou: Boulos, essa é a primeira casa que eu tenho na minha vida. E foi contar a história dele. Trabalha desde os 12 anos na lavoura, na Bahia. O pai morreu, veio com a mãe de pau de arara para São Paulo. Trabalhou em tudo que você possa imaginar, Denise. Trabalhou, chegou a ser metalúrgico até na região do ABC. Trabalhou catando latinha. Trabalhou de tudo. E não conseguiu ter uma casa. Sabe por quê? Porque no Brasil não basta ser trabalhador para conseguir casa própria, para conseguir um financiamento num banco. E os programas sociais, lamentavelmente, não funcionam. Ninguém faz uma ocupação porque quer, mas por falta de alternativa. O seu Francisco conseguiu a casa dele a partir da luta do movimento social. Ele mais 23.000 pessoas que eu tenho muito orgulho de, sem ter a caneta na mão, só no movimento social, ter garantido moradia para essas pessoas. E ninguém invade. Vamos
matar fake news de uma vez nessa conversa, Denise. Ninguém invade a casa de ninguém, o movimento social nunca fez isso. O que o movimento faz é identificar imóveis que estão em situação ilegal. Aqui no centro de São Paulo tem um monte. Abandonados, que devem mais IPTU do que o valor do imóvel, que se a lei fosse cumprida já teriam sido desapropriados para moradia popular. Sabe por que não são? Não são porque muitos desses proprietários são empreiteiras que financiam campanha eleitoral de político, de prefeito, de vereador, e aí fazem o lobby. Então, comigo, eu não tenho rabo preso com essa turma. Quem é que ganha com um monte de imóvel vazio e abandonado na cidade? Agora, nós temos que falar dessa máfia da especulação imobiliária. Eu não tenho rabo preso com eles, enfrentei eles nos últimos 20 anos, vou enfrentá-los como prefeito e não vai ser com ocupação, não. Vai ser fazendo a lei ser cumprida, desapropriando esses imóveis, reformando, requalificando e botando as pessoas que não têm casa para poder morar. Agora, Boulos, antes de encerrarmos, eu queria saber como é que seria o Boulos gestor. Muita gente questiona a tua falta de experiência como administrador a cidade tem muito mais problemas além da carência de habitação. Claro. Então eu queria saber como é que você lidaria sim com essa questão de invasões, se ocorresse, se as pessoas sentissem um aval em relação a isso. Agora tem problemas em relação a transportes, gestão de finanças, estímulo ao emprego, estímulo ao empreendedorismo na cidade, né? Eu não vou ser o prefeito da moradia, Denise. Eu vou ser o prefeito de 12 milhões de paulistanos e paulistanas. A respeito de experiência, olha, eu tenho ao meu lado a melhor prefeita que São Paulo já teve. Luísa Erundina é minha vice. Ninguém governa sozinho. Né? Eu vou governar junto com a Erundina e com uma equipe extremamente qualificada. Os maiores urbanistas de São Paulo e do Brasil estão na minha equipe de programa de governo. Tem economistas, tem um manifesto de mais de 400 médicos de São Paulo que atuam na ponta, nos serviços públicos, em gestão de hospitais municipais, que apoiam a minha candidatura e com os quais eu estou conversando sobre política de saúde. Assistentes sociais, professores, servidores de várias áreas. Uma cidade como São Paulo é governada com equipe e eu tenho equipe para governar junto. Agora, mais do que equipe, eu tenho sensibilidade social. Eu sou o único dos candidatos que mora na periferia. Moro há 20 anos. Hoje sou morador do bairro do Campo Limpo, na zona sul da cidade. Para mim, os problemas sociais não é estatística, não são números, são nomes. São as pessoas que eu conheço, são meus vizinhos, são as pessoas com quem eu convivo. Essa experiência vale muito para poder inverter prioridades, governar para as pessoas, não para os esquemas, não para os negócios, como faz PSDB, como faz Russomano. E aqui vamos dizer, candidato que fica falando para mim de experiência, um deles veio aqui ontem. Não tem experiência, não tem experiência. Olha, a experiência que essa turma tem é ser sócio da máfia da merenda, com PSDB, sócio da máfia do metrô, sócio da máfia do Rodoanel. Essa experiência eu quero longe de mim. Eu não quero experiência dessa gente, não. A experiência de estar na periferia, estar ao lado da Erundina, que foi a melhor prefeita e mais honesta da cidade, e estar com uma equipe extremamente qualificada, ela vai me permitir governar São Paulo para todos e tendo prioridade com aqueles que hoje estão abandonados, nos fundões da periferia. E não só com moradia, com transportes de qualidade, com saúde pública na ponta, com creche, com escola, com todas as políticas sociais, com zeladoria para a cidade ficar bem cuidada e não só quebrar calçada a 2 meses de eleição. A cidade está bem cuidada sempre, as praças, as áreas de lazer, os córregos serem limpos para não ter enchente. Esse é o meu projeto. Aqueles que queiram conhecer melhor podem ir no site da nossa campanha, que vão ver a quantidade e a qualidade das propostas. Fechamos por aqui a nossa entrevista com o Guilherme Boulos. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, pelo espaço, pela oportunidade. Boa noite a todos. Com vocês.